meu amigo vascaíno, dia de reviravolta. Já viu aquele ditado que é a males que vem para bem? Pois é, o Vasco negociava com o zagueiro estava próximo de vestir a camisa do Vasco, eis que, de última hora, a equipe que detém os direitos econômicos do atleta recusou a proposta do Vasco e o nome do zagueiro lá do futebol turco volta aos corredores de São Januário, que inclusive o representante desse atleta colombiano, que a gente vai falar aqui, ligou para o Admar Lopes. Vamos falar muito aí sobre essa situação do mercado da bola. O Vasco que acabou de anunciar oficialmente o Matheus França. Houve um pronunciamento do Admar falando que vão chegar mais 2 reforços aqui no Rio de Janeiro. E vamos falar aí sobre Vasco da Gama e Botafogo, hein? O Vasco finalizou a sua preparação e a gente tem muita coisa para a gente poder falar aqui. Perfeito? Você que não é inscrito aqui no canal, eu peço a você a gentileza de se inscrever. Venha fazer parte da nossa família. Perfeito? Meus amigos, o seguinte, vamos começar falando aqui sobre o jogo de amanhã entre Vasco da Gama e Botafogo. E passar uma notícia aqui para vocês. O Robert Renan e o Matheus França, apesar dos dois já estarem registrados no boletim informativo da CBF, o BID, eles não vão para o jogo de amanhã em São Januário. O Diniz vai guardá-los aí para a partida contra o Sport Clube Recife no próximo final de semana. Situação do PH. O PH treinou normalmente hoje, vai para o jogo, só que o jogador vai ser avaliado na concentração, certo? O Paulinho, lateral direito da base, foi relacionado e pela escassez de zagueiro, o Diniz puxou o zagueiro do Sub-20, o Bruno André, para poder também ser relacionado. Hoje houve a apresentação e o Admar Lopes falou, a apresentação lá do Robert Renan e do Andrés Gomes, né? O Andrés Gomes se colocou à disposição para jogar na esquerda. O Robert Renan falou que se precisar dele para fazer uma lateral, ele joga normalmente aí na lateral. E o Admar, ele disse o seguinte, que o Vasco vai anunciar mais 2 nomes, tá? Além do Matheus França, que acabou de ser anunciado oficialmente, o Vasco vai anunciar mais 2 nomes, cravou o Admar até o dia 2 de setembro, perfeito? Vamos falar aqui sobre a situação de reforços, pessoal. Como é uma situação muito polêmica, a gente vai colocar com fonte aqui na tela, perfeito? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar da situação do Nathan Silva. Estava tudo sacramentado para o jogador vir. De última hora, o que aconteceu? O Atlético Mineiro, que detém parte dos direitos econômicos do atleta, brecou a negociação, falou que não iria ajudar o Vasco, porque o Vasco deve 2 milhões de dólares ao Galo pela contratação do PH, que não foi pago. Então, o Atlético não quis se desfazer dos direitos econômicos do jogador e também o clube mexicano pediu para o Vasco da Gama dar um valor de entrada maior e parcelar
em 3 vezes. A gente vai colocar aqui a situação. A proposta do Vasco chegou ali a casa de 5 milhões, cara. De 5 milhões de dólares. E vou falar uma coisa para vocês. Ainda bem que não veio, porque o Nathan Silva é um zagueiro que não vale nem 2 milhões. O Vasco ia pagar muito caro por um zagueiro que era aposta. E olha como é que são as coisas, como é que as coisas mudam. Há males que vem para bem. Olha só, o Nathan Silva, a negociação brecou. Agora, na parte da manhã, o nosso canal foi o primeiro a dar informação aqui sobre a situação do Carlos Cuesta. A gente passa aqui para vocês que a negociação do Carlos Cuesta, ela simplesmente melou com o Spartak, tá? Então, ela melou. A gente coloca para vocês. E mais, tá? Spartak não, SK. Melou a proposta e, assim, o Vasco da Gama voltou a negociar com o Carlos Cuesta. Inclusive, essa situação avançou muito nas últimas horas. Informação que vem lá do canal na torcida Vascaínos é que, efetivamente, o representante de Carlos Cuesta já teria, inclusive, ligado para o Admar após a negociação com o Spartak fracassar. Então, assim, a negociação com o Carlos Cuesta já está muito, muito adiantada, tá? Já está muito, muito adiantada aí. O clube, o Galatasaray, já tinha aceitado a proposta do Gigante da Colina, perfeito. E outra situação, que a gente tomou conhecimento hoje. No que depender da vontade do Nino, ele volta aqui para o Brasil. Ele volta aqui para o Brasil porque ele está passando por um problema muito grave aí de ordem familiar. Mas a gente sabe que a equipe dele, lá em Moscou, não quer liberá-lo. Agora, o seguinte, também não está descartado a possibilidade de chegar mais um volante aqui no Vasco da Gama, que é a situação do jogador Onaná, tá? Então a gente deixa essas situações muito claras para vocês. O Admar travou e chegam mais 2, além aí da apresentação feita hoje do Carlos Gomes, né? Também do Robert Renan e agora do Matheus França. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá.